É um mineral não renovável. Podemos dizer que ela é uma rocha sedimentar originada há muitos anos atrás. Então, o carvão pode ser formado por meio de decomposição da matéria orgânica, só que não podemos esquecer que é sem a presença do oxigênio. A matéria originada dos restos de vegetais é soterrado e compactado, sofrendo ações das bactérias, com as condições de pressão e calor no ambiente do depósito, formando ao longo do tempo. O carvão mineral é correto dizer que sua formação corresponde ao período carbonífero, durante a era paleozoica. O carvão mineral pode ser encontrado em regiões de baixas temperaturas ou clima temperado, localizado em todos os continentes. E vale lembrar que nesses locais os vegetais são carbonizados antes de apodrecerem. É importante lembrar que o carbono é o principal composto do carvão mineral e, de acordo com a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, o teor de aproximadamente 55 a 95% do elemento, fazendo com que haja tipos de carvão mineral mais ou menos ricos em carbono. Composição e classificação. Do ponto de vista químico, os carvões caracterizam-se pelo alto teor de carbono, normalmente 55% a 95%. De acordo com esse teor, tem-se dois tipos menos ricos, para os mais ricos em carbono: turfa, nieto, hulha ou carvão betuminoso e antracito. Um grau de pureza ainda maior que o do antracito seria o da grafita, mas ela não é combustível. Uso dos carvões. O uso de um carvão depende de sua qualidade e esta, por sua vez, depende da natureza da matéria vegetal que o formou, do clima e da localização geográfica à época da formação, bem como da evolução geológica da área. A extração da turfa, que é uma matéria orgânica, é precedida de drenagem da área, para reduzir sua umidade. Feito isso, ela é extraída e depositada a céu aberto para perder mais umidade ainda. Depois é cortada em blocos e usado como combustível em fornalhas termoelétricas, obtenção de gás combustíveis, alcatrão, ceras, parafina, amônia e outras substâncias. É importante também seu uso na reconstituição de solos. Locais próprios do carvão mineral. O carvão mineral pode ser encontrado, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, em regiões de baixa temperatura ou clima temperado, estando localizado em todos os continentes. Nesses locais, os vegetais são carbonizados antes de apodrecerem. O destaque vai para a região sul, que é uma das regiões que tem baixa temperatura. Falando sobre o impacto ambiental, a extração do carvão pode ser em minas a céu aberto ou subterrâneas, dependendo da profundidade em que se encontra a camada. As minas a céu aberto exercem significativo impacto ambiental em razão dos elementos químicos contidos no carvão, como, por exemplo, o enxofre. Numerosas áreas de mineração antigas no sul do Brasil, trabalhadas em uma época em que a preocupação com o ambiente natural era muito menor que atualmente, foram muito degradadas e precisaram ser recuperadas, trabalho que vem sendo feito nas últimas décadas. Hoje em dia, as medidas de proteção ambiental são muito maiores e a recuperação de uma área minerada é obrigatória, não mais se admitindo que o fim da extração do carvão resulte em crateras e montes de rocha abandonados de qualquer maneira. Falando sobre o impacto ambiental, a extração do carvão pode ser em minas a céu aberto ou subterrâneas, dependendo da profundidade em que se encontra a camada. As minas a céu aberto exercem significativo impacto ambiental em razão dos elementos químicos contidos no carvão, como, por exemplo, o enxofre. Numerosas áreas de mineração antigas no sul do Brasil, trabalhadas em uma época em que a preocupação com o ambiente natural era muito menor que atualmente, foram muito degradadas e precisaram ser recuperadas, trabalho que vem sendo feito nas últimas décadas. Hoje em dia, as medidas de proteção ambiental são muito maiores e a recuperação de uma área minerada é obrigatória, não mais se admitindo que o fim da extração do carvão resulte em crateras e montes de rocha abandonados de qualquer maneira. Benefícios sociais. Hoje o carvão mineral é bastante usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas e também como matéria-prima para fabricar aço nas siderúrgicas. O carvão mineral apresenta maior eficiência energética,
comparado ao carvão vegetal e outras fontes de energia devido ao seu alto poder calorífico. Ele também produz grandes quantidades de energia por unidade de peso e pode ser encontrado em quase todas as regiões do planeta. Benefícios econômicos. O carvão mineral no Brasil abastece a economia, em especial as usinas termoelétricas, que consomem cerca de 85% da produção. Já a indústria de cimento no país é abastecida com aproximadamente 6% desse carvão, restando 4% para a produção de papel celulose e apenas 5% nas indústrias de alimentos, cerâmicas e curiosidades sobre o carvão mineral. O carvão mineral é a principal fonte de geração de eletricidade no mundo. Aproximadamente 40% de toda a eletricidade do mundo depende do carvão. Cerca de 40% do carvão produzido no mundo abastece as usinas termoelétricas, onde é queimado para gerar energia. O carvão mineral possui uma estrutura química muito parecida com a do diamante. E também aproximadamente 40% do gás carbônico gerado no mundo tem como origem a queima do carvão mineral. E as alterações climáticas registradas no mundo explicam por que o carvão ocorre em todos os continentes, mesmo na Antártida. A elevação dos níveis da água do mar e o rebaixamento da terra provocaram o afundamento dessas camadas sob sedimentos marinhos, transformando-a sob elevadas temperaturas em carvão. Mitos sobre o carvão mineral. A técnica do clareamento dental com o carvão ativado já foi feita por diversas celebridades, e isso tem gerado uma influência significativa na vida do público em geral. O clareamento fica ainda mais evidente com batom vermelho ou com tons de vinho e marrom, que são as cores hits da estação. Isso gera, no fim das contas, uma influência significativa na procura pelo clareamento. De acordo com o dentista André Alvim, o procedimento não tem nenhum teste feito pelos conselhos regionais, federais e nem científicos, aprovando sua eficácia. Além disso, o Dr. André afirmou que o próprio carvão é um produto abrasivo, que desgasta o esmalte do dente e o resultado é irreversível. A abrasão ainda pode sensibilizar o dente, causar úlceras e trazer outras possíveis consequências, ainda sem comprovação.